Eu acho que tem as duas coisas, viu, Astrid? Eu acho que tem uma questão de que, sim, de fato, todos esses transtornos do neurodesenvolvimento estão mais prevalentes. Então, os últimos dados do CDC, o órgão americano, fala de uma prevalência de autismo de 1 para 36. É muito prevalente. Mas, ao mesmo tempo, eu acho que tem um momento que a gente parou para olhar mais para isso, né? Agora a gente fala mais sobre esse assunto, então a gente está diagnosticando mais. Na internet, está o tempo inteiro, né? Pois é. A gente ouvindo sobre isso. Tem a mudança do diagnóstico, por exemplo, o autismo, a gente fala em transtorno do espectro autista desde 2013. Muito recente. É muito recente. É muito recente que a gente ampliou essa possibilidade diagnóstica. A forma mais comum de dislexia é uma dificuldade que a gente chama decodificação fonológica. Então, soletrar, fazer rima. Por exemplo, então vamos soletrar bicicleta, ou mais simples ainda, ou bola, gato, pedra, etc., até chegar numa mais difícil. Num adulto, você usa pseudopalavras. O que são pseudopalavras? São palavras que não existem, mas parece que existem. Por exemplo, cocarelo, rolinitiva, porque você decora as palavras do dia a dia e mesmo um disléxico fica bom. Então, soletra rolinitiva, ROLINITIVA. A pessoa não precisa raciocinar. Cocarelo, COCARLO. O senhor não deixa nem eu pensar, calma. Perceber e dar nome para o que a gente está sentindo é um passo importantíssimo para aceitar e lidar com as nossas emoções. Da mesma forma, receber o diagnóstico de qualquer doença, por um lado pode ser duro, mas por outro, elimina a ansiedade e a angústia do desconhecido. E o primeiro passo para essa sensação de alívio é sempre buscar um profissional de saúde qualificado que te receba com calma e com a tradicional pergunta: o que te trouxe aqui? Eu sou Astrid Fontinelli, jornalista, apresentadora, e esse é O Que Te Trouxe Aqui, um podcast e videocast criado pela equipe de comunicação institucional do Hospital Israelita Albert Einstein para promover a saúde por meio de histórias diversas de quem tem plano de saúde ou de quem usa o SUS. Histórias reais, tá? E sempre com as recomendações dos melhores profissionais de saúde do país. Nesse episódio, a gente vai mergulhar fundo na questão da neurodiversidade, um assunto que sempre existiu e vem ganhando cada vez mais relevância. Para começar, eu vou apresentar os nossos convidados. A doutora Mariana Mercadante é pediatra do Einstein. Ela tem especialização em desenvolvimento e comportamento e é referência em transtorno do espectro autista. Super bem-vinda, doutora Mariana. Muito obrigada, Astrid. Estou muito feliz de estar aqui. Uma honra, ainda mais do lado do professor Erasmo, que foi um grande professor e continua sendo um professor na minha vida. Opa, vou apresentar ele agora. O professor, doutor Erasmo Casella, que é porta-voz e neurologista da infância e adolescente do Hospital Israelita Albert Einstein. O doutor Erasmo também é professor livre-docente em neurologia pela Faculdade de Medicina da USP e chefe da unidade de neurologia infantil do Instituto da Criança no Hospital das Clínicas. Super bem-vindo, professor, doutor. Muito obrigado de estar aqui. É uma honra muito grande ter sido convidado, estar aqui na nossa casa, que é o Einstein, junto com a doutora Mariana Mercadante. Sua aluna? Mas ela é ótima, esquece esse nome, aluna. Ela já foi, né? Mas foi por deve passado. Dar um orgulho, né? Ver que passou pelas suas mãos e chegou lá e hoje tem autoridade no assunto também, né? Ela é uma super autoridade e filha de um grande amigo que se foi muito cedo, Marcos Mercadante. Faleceu com 51 anos. Jovem. E era o melhor psiquiatra infantil do país. Bom, então estamos nas melhores mãos que a gente poderia ter para falar de um assunto tão importante para a sociedade. Porque a gente ouve muito falar, anda sendo comum, mas não sabe exatamente o que é, e a gente vai compreender. Porque é isso, é muito falado, mas mal compreendido. Então eu queria primeiro que vocês começassem explicando o que é neurodiversidade, que foi a palavra que eu já falei aqui, e por que a gente está falando de diagnósticos no plural.
Vamos começar, Mariana? Eu acho que esse termo neurodiversidade, ele chegou para desmistificar um pouco esses diagnósticos que aparecem, assim, despatologizar. Então, deixar de ser doenças e passar a ser características. São características, modos de pensar diferente, modos de funcionar diferente, né? Esse termo é um termo muito recente, né? É um termo que a gente não usava antigamente. Mas eu acredito muito que o objetivo desse termo é realmente tirar esse peso de doença. Esse estigma e o estigma. Exato. E passar a ser mais um jeito de olhar, um jeito de perceber de forma diferente, né? Uhum. Eu concordo com a Mariana. O problema é que alguns transtornos desses que incluem a neurodiversidade, como o transtorno do espectro autista, a gente sabe de casos bem leves, que a pessoa tem uma vida boa, mas na média dos casos não são tão leves. E são pessoas que sofrem muito durante sua vida, mesmo após o diagnóstico. E acabam por dificuldade de entender uma linguagem que não seja literal, sofrendo muito bullying desde pequeno. Sim. Eles não conseguem levar um papo com as outras pessoas da mesma idade. E a não ser, sofrem muito, mas existem os casos de pessoas brilhantes, como eu tive recentemente uma médica, que eu não vou falar a especialidade dela, que é do Hospital das Clínicas, que tem mais de 40 anos e que pediu para conversar comigo. Ela é brilhante, realmente é a melhor da área dela. E chegamos à conclusão que ela tem transtorno do espectro autista e ela ficou muito feliz. Aliviada, né? Aliviada por tudo que ela sofreu na vida dela e entendendo que isso estava associado ao diagnóstico. Não é uma coisa assim tão simples. Então, está dentro de uma neurodiversidade que a gente tem que aprender a respeitar e conviver. Então, uma pessoa com TDAH, transtorno do déficit de atenção e hiperatividade, a gente vê muita gente com muito sucesso sem o diagnóstico, porque são pessoas muito criativas, com muita inteligência e que conseguem driblando as dificuldades mesmo sem o diagnóstico. Que também nem percebe que tem alguma coisa, bem entre aspas, errada, não é? Eu quero aprofundar um pouquinho numa área quase que, eu acho, para mim, técnica, né? Que é perguntar para o senhor quais são as características neurodiversas, como é que elas se manifestam neurologicamente e quais são os padrões do cérebro apresentado nessas pessoas, nesses indivíduos. A gente, Astrid, tem que falar na neurodiversidade de modo individual, porque, por exemplo, os transtornos do neurodesenvolvimento inclui transtorno de aprendizagem, que pode estar aí dislexia, descalculia, inclui a deficiência intelectual, inclui o TDAH, inclui o transtorno do espectro autista, que a gente pode falar TEA. Então, tem vários deles que estão. Então, são situações diferentes que estão dentro do que a gente pode chamar de neurodiversidade. Então, como reconhecer uma pessoa com, por exemplo, transtorno do espectro autista? Eu falo que quando você conhece um, você não conhece um monte de casos, porque eles são muito diferentes entre si. Então, tem pessoas, 30% têm deficiência intelectual, 30% estava indo bem e tem uma regressão entre 1 ano e meio e 3 anos. As crianças já faziam coisas que, quando pequenos, são pistas. A criança, normalmente, até o fim do primeiro ano, 1 ou 2 meses depois, tem que estar batendo palma, dando tchau, apontando o que ela quer, e isso não acontece. Com 1 ano e meio, a criança tem que ter brincadeira imaginária, tipo fingir que está dando comida por um bonequinho. Então, são coisas que no transtorno do espectro autista atrasam, tá? E, por outro lado, tem algumas crianças do transtorno que falam precocemente e você vai perceber com 7, 8 anos que ela começa a ter hiperfoco numa situação. Um exemplo, desenhar caricatura de ou mulher ou de homem, ou interesse muito grande em ponto de metrô. Numa coisa, num assunto. Num assunto é o tal do hiperfoco. E atrapalha porque, como eles têm uma rigidez comportamental, se ela começa a te falar o ponto de metrô de uma capital da Europa que você perguntou, ela não quer mais parar de falar sobre isso. Então, ela fica uma criança chata, que incomoda a pessoa que está convivendo com ela. Os amigos fogem, os colegas, né? Não são amigos. E não querem ficar perto dessa criança. Isso é um exemplo. E como que é o padrão cerebral? Varia muito de caso para caso. No TDAH,
Você tem uma dificuldade com as vias das áreas pré-frontais. A área pré-frontal do cérebro corresponde a 29% do cérebro de um ser humano. O macaco, 17%. O cachorro melhora uns 11%. Um gato, 3% do cérebro é pré-frontal. E o que faz o pré-frontal com as suas vias? Capacidade inibitória. Então, se eu te ofereço uma coisa que você não quer usar e você não consegue parar para pensar e não usar. A memória operacional, o que é memória operacional? Memória de trabalho. É quando você está lendo um texto, você está no quinto parágrafo e tem que lembrar do primeiro. Isso tem a ver com áreas anteriores. Isso constantemente, porque acontece da gente estar lendo, aí se distrai com alguma coisa e tem que voltar ao parágrafo. São coisas constantes. Né? Tem que ser constante, frequente e prejudicar a pessoa. Quem é que não perde o celular? Constante, frequente e prejudicial. Porque se não prejudicar, às vezes a pessoa esquece uma coisa ou outra de vez em quando. Não quer dizer que ele tem TDAH, às vezes ele está até com excesso de coisas para resolver e pode esquecer de uma atividade. Então, por exemplo, no TDAH tem alterações em áreas anteriores, em áreas posteriores, que é pegar um estímulo, por exemplo. Então, estamos conversando e cai alguém ali, eu vou olhar. Percebi o estímulo, mas eu, com a minha capacidade inibitória, eu inibo de prestar atenção e volto ao assunto. O indivíduo com TDAH, ele olha lá, tal, começa a olhar tudo em volta e esquece o que estava falando aqui. Então, é um exemplo, capacidade inibitória, é prejuízo. Então, o indivíduo é desatento, ele é hiperativo, é impulsivo, ele dá muito fora. Quem não deu um fora na vida? Todo mundo deu fora, mas não pode ficar dando fora toda hora, certo? No transtorno do espectro autista, tem vários estudos e são diferentes as áreas. Tem um estudo que fala que a amígdala, não a amígdala da garganta nossa, a amígdala do cérebro, em algumas pessoas é maior, em outras é menores. A área do hipocampo, que é a área da memória a longo prazo, é maior na maioria, em outros não é maior, e assim por diante. Então, não tem um estudo que você consegue fazer um exame de imagem nesses transtornos do neurodesenvolvimento e falar, olha, ele tem isso por causa disso. Então, não tem nem indicação. Quer dizer, de você. É um universo amplo de características e estudos ainda em evolução, eu imagino. Existem estudos em grupo de pessoas que você consegue ver que uma determinada área do cérebro amadurece depois, mas não tem como eu pedir um exame de uma pessoa que eu estou achando que tem TDAH, faz uma ressonância, tá aqui. Ainda não. Ainda não, e quem sabe no futuro. Quero estar aqui para ver isso. Doutora Mariana, agora vamos para o consultório. Como é que é feito esse diagnóstico no consultório? E qual a diferença entre criança e adulto? Uma ótima pergunta. Eu acho que, assim, uma coisa importante é a gente entender que o diagnóstico do neurodesenvolvimento, como o Erasmo falou, é um diagnóstico clínico. Né? Ele estava falando, não tem nenhuma alteração que a gente consegue encontrar ali de imagem para virar e falar, olha, aqui é a alteração. É um diagnóstico clínico. Então, como todo diagnóstico clínico, a gente precisa de uma anamnese bem feita. Né? Então, que é aquela consulta, o que te trouxe aqui... Aquela Com história... muita calma. Com muita calma, com muito detalhe, com muita, assim... eu acho que é muita curiosidade para entender... na minha cabeça aqui, com uma série de perguntas. Muitas perguntas. Mas também muita observação, não? Muita observação. E tem uma coisa de enquanto... E eu acho que, assim, os pais ficam super preocupados quando chegam no consultório, a criança está cansada, a criança não quis responder. E eu falo para os pais, tudo aqui é válido. Tudo que eu tô olhando já vai me trazer informações, mas não é que são coisas pontuais que vão ser determinantes para o diagnóstico, né? Eu acho que a gente precisa ter cuidado, que o diagnóstico muitas vezes é uma coisa que é contínua. A gente não faz um diagnóstico ali, ponto, sem um olhar contínuo para aquela criança. Tem muitas crianças que chegam no consultório, eu faço uma história, entendo super o que os pais me contaram, depois eu faço uma observação clínica da criança, então... E em criança a gente vê vendo criança brincar, né? Sim, Não vou sentar a criança e falar, vamos bater um papo? Não, a gente vai jogar, a gente vai brincar, eu vou tentar promover alguns comportamentos, então algumas coisas que eu quero ver. Provocar alguma coisa. Provocar, essa é a palavra. Então, assim, eu quero ver como é que ela responde quando a gente tá fazendo alguma coisa prazerosa, como é que ela responde quando eu quero mostrar algo... Como que ela responde quando ela é contrariada, né? Então, assim, entender como a criança responde a todas as adversidades e os convites que acontecem no dia a dia. Portanto, não necessariamente numa primeira consulta vai ter um diagnóstico... Não necessariamente. Definido.
Isso é muito frustrante várias vezes para os pais, Acho que né? para a família, com certeza. Total. Porque normalmente a sensação é, eu vou no médico, o médico vai me dar uma resposta, vai me dar um tratamento e pronto, acabou. Tá resolvido. Né? E se chegou na sua especialidade, é porque já vem acontecendo uma inquietação. Com certeza, com certeza. Mas também tem, porque eu atendo, além do desenvolvimento, eu atendo pediatria geral. Então, às vezes, eu tenho que provocar essa inquietação, né? Que é esse papel um pouco difícil de assim... Porque você pode ter uma família que ainda não sabe ou não percebeu que tem também alguma questão ali. Exato. Neurodiversa naquela criança. E olha a responsabilidade Sim. de uma médica tão jovem. Eu tô nessa figura da família que tá lá, papai, mamãe, filhinho, o sonho da maternidade, né? Da família realizado. E a médica saca que tem alguma coisa ali. Eu acho que essa desconstrução do filho idealizado, do filho perfeito, é um processo, né? Eu acho que todo mundo, em algum momento, vai desconstruir o filho perfeito. Porque não existe a perfeição. Não, porque não existe o ser humano perfeito. Não existe, não existe. Graças a Deus que não existe, né? Porque bom, ia ser muito complexo uma pessoa ia ser muito chato. Ia ser difícil. Mas eu acho que esse processo diagnóstico da desconstrução, do olhar, eu acho que tem que muito provocar esse olhar nos pais. Assim, olha, você percebeu que ele não olhou tanto pra você na hora que você chamou? Ele vai brincar, eu tô mostrando um brinquedo muito legal e ele não tá interagindo comigo, ele não tá curtindo tanto quanto eu tô curtindo. Olha a forma de brincar, como é uma forma muito rígida, muito estereotipada. Então, assim, a gente vai fazendo essa observação clínica e eu acho importante que a gente tem o Manual de Saúde Mental, né, que é o DSM-5, que é o manual que guia o diagnóstico, né? Porque apesar de ser um diagnóstico clínico, não dá para cada um tirar da própria cabeça, né? Tipo, eu acho que eu acho que não é. Claro. Então a gente tem esse manual para seguir. Além disso, existem escalas diagnósticas. Então a gente tem escalas que são protocolos de avaliação, tanto no autismo quanto no TDAH, na dislexia. A gente tem escalas para tentar tornar mais concreto isso que muitas vezes é muito subjetivo. Se para os médicos já é subjetivo, imagina passar isso para uma família que não tinha esse conhecimento antes, né? Mas eu acho que é muito complexo o diagnóstico, envolve uma série de etapas, muitas vezes envolve uma série de profissionais. Então, a gente precisa, além do médico, a gente precisa da equipe multidisciplinar, a psicóloga, a terapeuta ocupacional, a fonoaudióloga, a fisioterapeuta, às vezes precisa de uma avaliação neuropsicológica. Então, é um diagnóstico que muitas vezes tem etapas. Isso é frustrante para a família, porque você vai diagnosticar uma anemia, você vai lá, colhe o sangue tá com anemia, é isso e acabou. Então, assim, demora, é um processo muitas vezes cansativo e que não depende de exames, depende de outros seres humanos avaliando ali o processo, né? E eu acho que é importante isso do pediatra geral tá observando também as características daquela criança, né? Então, o pediatra, na consulta da pediatria, pela Sociedade Brasileira de Pediatria, a gente tem que olhar para o desenvolvimento. E eu acho que hoje em dia, cada vez mais, né? Não é à toa que a gente está aqui falando desse assunto, porque o desenvolvimento hoje em dia, o foco maior da pediatria, né? Bom, por falar em diagnóstico, a gente vê, agora, doutor Erasmo, a gente vê muito nas redes sociais alguns posts. Assim, se você tem algum desses sintomas, e não é possível que quem não se passa por isso não faz o testezinho, né? Os sintomas de comportamento, então significa que você pode ter, aí vem, né, o diagnóstico, né? Dislexia, TDAH, autismo e etc e tal. Queria que vocês falassem um pouco sobre essa fronteira muito, mas muito importante entre a gente ter conteúdos acessíveis ao público que falem sobre neurodiversidade, afinal de contas a gente também está falando sobre um estigma, mas também aí a gente entra no perigoso, e a gente já falou sobre isso aqui no nosso podcast, autodiagnóstico, né? Isso é muito importante, isso que você está falando. Todo mundo tem uma ou outra coisa dessas listas possíveis de diagnóstico. Não tem ninguém que nunca esqueceu uma coisa para pensar em déficit de atenção. Não tem ninguém que nunca deu fora. No caso do autismo, alguns hiperfocos é frequente as pessoas terem algumas coisas.
E então, quando alguém levanta a possibilidade de ter esse diagnóstico, ela deve procurar pessoas especializadas e não ficarem só na internet, e mesmo pessoas especializadas de gabarito. Não adianta ir conversar com uma pessoa que a amiga indicou. Acho que era bom, por exemplo, você tem um pediatra, no caso de criança de referência, fala com ele para indicar alguém. Claro. Se já não for um pediatra do desenvolvimento, porque é ele mesmo, como é o caso da Mariana. Então, é meio comum quando eu estou atendendo uma criança, às vezes o pai fala, eu tenho isso. Eu falo, mas você olha bem no meu olho? Ele fala, porque eu treinei olhar no olho. Eu falo, quando eu conto, e às vezes a gente, nesse sentido de brincar, as brincadeiras às vezes ajudam a gente a fazer diagnóstico. Então você conta uma piada e ele riu. Eu falo, mas você riu na hora da piada? Ele falou, não entendi nada da piada. E aqui eu vi que a minha esposa riu e eu rio também. Eu uso isso no meu dia a dia, porque eu sou treinado. Então eu estou falando de um indivíduo com TEA, com alta capacidade, que consegue mascarar algumas situações. A menina mascara melhor que os meninos. Então, quando é um TEA leve, numa menina demora mais para fazer o diagnóstico do que num menino, que chama efeito camaleão, que elas disfarçam. Mas isso é um esforço muito grande da pessoa. Agora, ela disfarça antes mesmo de ter um diagnóstico? Antes. Porque ela vai percebendo que tem alguma uma falha no sistema ali, e aí ela automaticamente se esforça para que isso não seja visível. Ela se acha estranha e logo percebe que ela é diferente. Tá. Aí ela faz muito o que a gente chama de copia e cola. Então ela copia o jeito das meninas da mesma idade e cola para o comportamento dela. Isso precisa de um esforço de dia a dia. Imagino que muito. Então esse efeito copia e cola é mais comum em meninas com inteligência boa e que no caso de apresentar o transtorno do espectro autista, elas disfarçam, mas a um custo muito alto. Sim, porque essa pessoa também demora, eu imagino, tá? Que demore muito mais a procurar ajuda técnica, ajuda médica. A família demora muito mais. Porque também a família pode também estar sendo enganada. Sim. Olha. E às vezes tem um outro filho, porque frequentemente o transtorno do espectro autista tem um comportamento genético. A família tem um outro filho, alguns anos depois, que apresentam os sinais e os sintomas de modo mais intensos, e eles percebem, começam a investir no menor. Aí vamos dizer que essa menina tem 15 e o irmão tem 3 ou 4. Ela tá vendo, fala, puxa vida, eu tenho um monte dessas. Ela começa a ler e ela vê que ela tem um monte de coisas que o irmão tem, mas que ela conseguiu mascarar. É bem interessante. Agora vem cá, na experiência de consultório também de vocês, do dia a dia, eu, leiga, ando vendo um monte de gente agora se autodeclarando autista ou com TDAH. Agora o senhor está falando, eu já estou juntando essas informações que o senhor deu com esse número excessivo ou real de diagnósticos. O que está acontecendo? Eu acho que tem as duas coisas, viu, Astrid? Eu acho que tem uma questão de que, sim, de fato, todos esses transtornos do neurodesenvolvimento estão mais prevalentes. Então, os últimos dados do CDC, o órgão americano, fala de uma prevalência de autismo de 1 para 36. É muito prevalente. Mas, ao mesmo tempo, eu acho que tem um momento que a gente parou para olhar mais para isso, né? Agora a gente fala mais sobre esse assunto, então a gente está diagnosticando mais. Na internet, está o tempo inteiro, né? Pois é. A gente ouvindo sobre isso. Tem a mudança do diagnóstico, por exemplo, o autismo, a gente fala em transtorno do espectro autista desde 2013. Muito recente. É muito recente. É muito recente que a gente ampliou essa possibilidade diagnóstica. Mas eu acho que também tem muito dessa coisa de... Existem características do autismo, do TDAH, que muitas pessoas têm sem ter prejuízo de função, sem ter todos os critérios, sabe? As pessoas... Não dá para levar tudo... Generalizar toda a informação que a gente pega na internet, né? Então, não dá para você virar e falar assim, a criança tá fazendo aqueles movimentos com a mão, pronto. Fechou o diagnóstico. Não, isso é uma característica. Tem um monte de outras coisas juntas para a gente chegar, de fato, no diagnóstico, né? Mas que a prevalência está aumentando, ela está aumentando. Mas eu acho que a gente tem que tomar cuidado com esses diagnósticos que muitas vezes são equivocados e que daí eu acho que eles acabam atrapalhando o diagnóstico de pessoas que realmente estão dentro do espectro, que realmente têm um diagnóstico de TDAH, sabe? É interessante porque há alguns anos a gente já venha falando
do excesso de diagnóstico dado dentro da escola. Ah, essa criança tem TH. E aí a escola determina que aquela criança que é levada, que é um açougue dentro da sala de aula, tem alguma doença. Aí eu fico meio na dúvida. Tem esse lado, aí tem o lado de que talvez a gente esteja falando mais e, portanto, mais pessoas estão procurando diagnósticos. E o senhor que tem mais experiência aí podia me situar o que realmente está acontecendo? Eu gosto de falar assim, eu me formei na USP em 1981. Nunca tive aula na faculdade de transtorno do espectro autista. Olha! Fiz 4 anos de residência, nunca tive aula de transtorno do espectro autista. Fiz pós-graduação, nunca tive aula na pós-graduação desse tema. Já faz alguns anos que eu dou essa aula para o 4º ano da faculdade, uns 8, 9 anos. O fato é que a gente não sabia. Eu comi muita bola de pessoas que eu atendi, que tinham e que você, olhando fichas para o passado, você falou, estava escancarado. E assim os outros colegas, os pediatras de uma idade um pouco não tão mais antes da Mariana, comeram muita bola também. Então, todos nós. Então, esse aumento, essa pesquisa que ela falou do CDC é uma entrevista proativa que eles fazem, se eu não me engano, em 11 estados americanos, aos 8 anos de idade, em crianças, e pesquisa de modo bem ativo, para pegar aqueles casos de transtorno que falavam bem e tal, começa com hiperfoco. Tá. Então, era 1 para 150 em 2000 e virou 1 para 36 agora em 2020, que foi o último dado que foi publicado em 2022. Ela é feita de 2 em 2 anos. Então, esse aumento, a gente acredita que a maioria dos diagnósticos é porque a gente não sabia fazer o diagnóstico. Então, esse é o grosso do aumento. Deve ter alguns que pode ser para beneficiar atendimento em um determinado serviço ou não, e que a família, às vezes, dá uma informação para o profissional diferente do que o cara pode errar o diagnóstico e pede as reabilitações para ela conseguir, através de um convênio, por exemplo, que cubra esse tratamento, já que existe uma lei para isso. Tem também os pais mais idosos. O homem com mais de 50 anos e a mulher com mais de 40 aumenta a chance de ter autismo. De gerar filhos autistas. De ter um filho com autismo. Olha. O prematuro, que passou a sobreviver mais, e um prematuro que eu estou falando com menos de 30 semanas principalmente, também aumenta a chance de ter transtorno do espectro autista, qualquer sofrimento que essa criança tem. A gente ainda não tem definido que um tóxico do ambiental, por exemplo, cause transtorno do espectro autista, mas pode ser que isso aconteça, mas ainda não tem pesquisa. Alguns remédios, como o ácido valproico, que usa para epilepsia, para estabilizar o humor, para cefaleia, aumenta a chance de ter transtorno do espectro autista. Não é que aumenta muito, mas é mais do que quem não toma. Então, tem fatores que foram surgindo e que aumentam a chance do indivíduo ter o diagnóstico do TEA. E também no TDAH vai no mesmo caminho, mas o grosso ainda é o genético. Vem cá, agora eu preciso abrir, né? Seguindo aqui essa nossa jornada da neurodiversidade, algumas pessoas estão na nossa sala de espera, prontinhas para entrar, então a gente vai ouvir agora histórias, como eu sempre digo, de pessoas reais que generosamente dividiram com a gente as suas histórias, os seus casos, as suas dúvidas, e que eu sempre tenho a certeza de que tantas outras estão com essa mesma questão na cabeça. A primeira a entrar no nosso consultório hoje se chama Rosana. Ela tem 34 anos, é de São Paulo, trabalha como gerente de TI. A Rosana é casada com o André, mãe de 3 crianças, a Lília de 7 anos, que é neurotípica, a Estela de 3 anos, que é uma criança neuroatípica, e o Luigi, que tem 1 ano e é uma criança típica. Bom, eu falei 3 termos que eu mesma não sei exatamente a diferença fina, linha tênue, às vezes, que pode ter um entre o outro. Então, vocês poderiam me explicar rapidamente o que significa uma criança neurotípica e uma neuroatípica?
Basicamente, a neuroatípica é a neurodiversa, né? Então, é alguma criança que se enquadra em algum desses diagnósticos. Então, ou TDAH, ou autismo, ou dislexia. E a neurotípica é a criança que não tem nenhum diagnóstico aí de neurodivergência. Obrigada. Então, agora eu posso perguntar a Rosana o que te trouxe aqui e vou ler o que ela contou. Quando eu estava na faculdade, eu falava e gesticulava muito. Era muito impulsiva, tinha baixíssima tolerância à frustração. Me perdia muito fácil entre as atividades e não conseguia ter uma rotina. Aí procurei uma psicóloga. Ela fez um questionário. A gente passou uns 6 meses investigando as minhas características e veio o diagnóstico de transtorno de déficit de atenção, TDA. Eu tinha 19 anos. Comecei a tomar Ritalina, fazer terapia e seguir a vida. Aí, quando a Estela nasceu, eu já tinha mais de 30 anos e percebi com meu marido que ela não olhava para a gente quando a gente chamava. Chorava e gritava muito. Tinha terrores noturnos. Quando eu estava brincando, enfileirava os blocos, dividia por cores e fazia uma espécie de contagem. Ela se incomodava muito com o calor, tinha uma pele muito atópica. Ela brincava muito sozinha, ficava o tempo todo sozinha, na verdade. E, com pouco mais de 1 ano, ela ainda não tinha nem esboçado sinal de começar a falar. A gente fez todo o caminho junto com a pediatra, terapeutas, fono. A hipótese era de que a Estela estivesse no espectro autista. Fui estudando mais sobre isso e percebendo que muitas das coisas faziam sentido não só para minha filha, mas para mim também, como a dificuldade nas interações sociais e o incômodo muito grande com barulho. Fui ao médico e recebi o diagnóstico de que eu também estava no espectro autista. Hoje, uso Venvance e faço terapia com uma psicóloga. A Estela, que ainda é criança, faz musicoterapia, terapia ocupacional, psicólogo e fonoaudiólogo, terapias integradas, atendimentos combinados e várias coisas. Eu percebo que tem uma diferença bem grande no tratamento quando o diagnóstico é tardio e quando é uma criança que já recebe todo esse suporte desde novinha. Acho ótimo que a gente esteja tendo mais diagnósticos, tanto os tardios como de crianças, mas acho que seria interessante falar desses primeiros passos, especialmente para as famílias. Para quais sinais os pais precisam estar atentos e que profissionais devem ser procurados primeiros. Nossa Senhora, Rosana, vamos lá com calma. Bom, a gente comentou um pouco no início do episódio sobre como é feito, lembra que eu te perguntei, o diagnóstico na infância, mas acho a gente legal voltar para esse primeiro momento com essas perguntas que a Rosana fez, mesmo porque tem esse diagnóstico da filha e tem o dela, que vem tardiamente. Então, como é que essa família fica atenta, sem ser, principalmente, acho, alarmista, né? E com quem eles falam primeiro? Eu acho que a porta de entrada, né, é sempre o pediatra. O pediatra, ele vai acompanhar a criança no primeiro ano de vida mensalmente. E, normalmente, os pais têm uma conexão muito grande com o pediatra, né? O pediatra faz parte aí da relação familiar. Então, acho que a primeira pessoa a ser conversada é o pediatra. E acho que outra pessoa que tem muito contato também com a criança é a escola, né? Então, acho que a escola pode ajudar a gente bastante aí em dar informações e entender como é que essa criança funciona. Então, acho que assim, a primeira pessoa é realmente o pediatra. E daí, em termos do diagnóstico, das características, acho que a Rosana falou bem aí algumas características importantes, né? Do diagnóstico de autismo. Então, nesse caso, bem... Porque era uma série, né? Um conjunto de coisas, né? E normalmente vem com características, assim, depende muito do grau de suporte, mas normalmente vem com muitas características marcantes. Acho que é importante pensar, quando a gente vai pensar em autismo, que a gente tem uma alteração na comunicação social. Daí, quando a gente fala de comunicação social, a gente está falando de interação, a gente está falando de resposta social e não de fala, necessariamente. Não precisa ter atraso de fala, necessariamente, para ter o diagnóstico de autismo. E a gente está falando dessa coisa das estereotipias, que são os movimentos repetitivos, da rigidez de comportamento, das questões sensoriais e do interesse restrito, né?
Então, acho que mais ou menos é isso que tem que ficar de olho inicialmente. E ela pergunta sobre as diferenças do tratamento de uma criança para um adulto, porque a gente vê a criança tem uma série de terapias a fazer e ela tem um medicamento. O medicamento pode entrar em criança também? Assim, ela usa a lisdexanfetamina, que é para o TDAH. Eventualmente, a mãe, né? Ela usa essa medicação para o TDAH e depois se descobriu que ela teria TEA. A princípio, no TEA, não é importante você medicar. Alguns casos, principalmente pelas comorbidades, que o TEA é comum ter TDAH que vai aparecer depois. Tá. É comum ter ansiedade que vai aparecer depois, ter agressividade, irritabilidade, e eventualmente você medica na criança menor essas situações. Mas o grande tratamento, que é o importante da criança que a gente suspeita, mesmo só suspeitando fortemente ou fazendo o diagnóstico de TEA, encaminhar para um tipo de terapia, que é a terapia baseada na análise aplicada do comportamento. É uma terapia bem específica. No Brasil nós temos 2 tipos que são mais eficazes, que é o ABA e o Denver. Você encaminha o quanto antes para isso daí, por causa da plasticidade cerebral, e ela vai fazer terapia com a equipe multiprofissional. Seja um psicólogo especializado nesse tipo de terapia, um fonoaudiólogo, frequentemente precisa ter também um terapeuta ocupacional. Cada caso é um caso, vai com ênfase em habilidades sensoriais, pode precisar de um fisioterapeuta, que de modo geral as crianças são meio descoordenadas, vai avançando, precisa às vezes de uma psicomotricidade, ou de uma pessoa para orientação educacional, e cada caso vai ser diferente do outro. Então, a terapia da criança pequena vai nessa linha. O adulto que se descobre é uma terapia mais cognitivo-comportamental. É um pouco diferente, não vai fazer aquela terapia ABA ou Denver num adulto. Então, terapia cognitivo-comportamental, treinando as falhas e reforçando as forças de cada indivíduo. E, eventualmente, se ele é muito isolado, uma terapia de grupo social, que é importante também. Tem grupos sociais específicos para isso. Para isso, com uma pessoa coordenando. Isso ajuda bastante. Eu acho que uma coisa importante é essa coisa do começo, na criança, né? Que tem uma neuroplasticidade. Então, é por isso que a gente é tanta coisa no começo, porque a gente tem uma janela de oportunidade muito grande de resposta. Nesse cérebro, informação e... Exato, esse cérebro que vai responder muito mais do que o adulto que já... Óbvio que o já adulto também tem um pouquinho. Né? Exato, mas já tá mais consolidado ali as coisas, sabe? Eu fiquei pensando também que o adulto também vai se autotreinando para, como o senhor disse, corrigir esses erros que ele foi observando. Exato, vai se adaptando ao meio, né? Então, Total. Assim, você já consolidou um monte de coisa que a criança ainda não, e que a gente tem muito mais para ajudar, né? Então, a gente conversou aqui sobre o relato da Rosana, a quem eu agradeço muito, muito, muito por ter compartilhado a sua história. E vamos para a próxima, que é a Gisele. A Gisele tem 44 anos e é fonoaudióloga. E aí eu pergunto para a Gisele, o que te trouxe aqui? E vou ler. Desde criança, eu sempre tive muita dificuldade com leitura e escrita. Demorei para entrar na faculdade porque, apesar da minha vontade de estudar, achava que eu não tinha capacidade por todas as minhas dificuldades. Ao longo da vida, tinham levantado a hipótese de eu ser disléxica, mas o diagnóstico só veio mesmo na faculdade. Eu fazia fonoaudiologia e as professoras perceberam que eu conseguia acompanhar as aulas super bem, mas na hora de colocar no papel ou fazer uma leitura de um artigo longo era muito complexo para mim. Elas me fizeram a proposta de fazer as análises para ver se eu tinha dislexia. Eu aceitei e a gente foi investigar. Passei pelo neuro e por uma fono. Foi importante descobrir o diagnóstico para entender o que acontecia comigo. Como eu já tinha elaborado algumas ferramentas de forma autônoma, precisei de terapia e orientações com a fono para reorganizar as estratégias, que muitas vezes me cansavam mais do que me ajudavam. Hoje, tenho uma pessoa que revisa meus textos e uso muitas ferramentas digitais, tipo leitor automático e corretor automático. Por um tempo, usei Ritalina para me ajudar no foco e no desempenho da leitura. A gente acaba ficando muito ansioso quando não consegue fazer as coisas e ainda hoje eu uso estabilizadores de humor
quando estou muito dispersa. Mas queria saber quais são as estratégias hoje para ajudar quem tem o diagnóstico tardio de dislexia. Bom, antes da gente responder a pergunta específica da Gisele, eu queria que o senhor me respondesse o que é, então, dislexia, por favor. A dislexia é uma dificuldade de aprendizado específica, que é uma dificuldade no aprendizado da leitura e acaba entrando na escrita também. De modo geral, essas crianças às vezes têm um atraso de linguagem previamente ao diagnóstico da dislexia. Então, você vê essa pessoa, e uma dica, por exemplo, uma criança de 7, 8 anos, ela já entende algumas coisas da aritmética, da matemática, e a leitura não vai. Então, por exemplo, quando você pergunta para uma de 7 anos, quanto que é 5 mais 2? Ela fala, é 7, e 2 mais 5 é 7. Ela já tem esse know-how de perceber isso e a leitura não vai, então você está percebendo. Ou então a pessoa já tem uma história familiar de dificuldade de leitura e você vê que aos 4 anos, quando você já começa a aprender a fazer rima, eles não fazem, eles têm atraso nessa parte de rima. Então, até vale a pena treinar essas crianças para rima, então, botão com sabão, com avião, etc. Com essas rimas mais fáceis, a partir dos 4 anos, você já está treinando. O diagnóstico de dislexia ele só pode ser efetuado após 2 anos de alfabetização. Hoje é o 1º e o 2º ano, e 6 meses de terapia com fonoaudióloga. A forma mais comum de dislexia é uma dificuldade que a gente chama decodificação fonológica. Então, soletrar, fazer rima. Por exemplo, então vamos soletrar bicicleta, ou mais simples ainda, ou bola, gato, pedra, etc., até chegar numa mais difícil. Num adulto, você usa pseudopalavras. O que são pseudopalavras? São palavras que não existem, mas parece que existem. Por exemplo, cocarelo, rolinitiva, porque você decora as palavras do dia a dia e mesmo um disléxico fica bom. Então, soletra rolinitiva, ROLINITIVA. A pessoa não precisa raciocinar. Cocarelo, COCARLO. O senhor não deixa nem eu pensar, calma. Brincadeira, no meu dia a dia eu uso essas palavras. Mas o que acontece com o disléxico? Ele tem que raciocinar para fazer soletrar. De modo geral, a pessoa que eu conheço mais inteligente, ela é disléxica. E uma vez que eu fui dar uma aula, ele falou, dita 2 palavras aí, ou 2 frases. Eu pus ali, Francisco. Ele demorou para acertar o Francisco. Ele falou, tá vendo, eu tenho que raciocinar. Então, eu sou treinado em raciocínio. Tem disléxicos famosos, não tem? Na arte? Brilhantes, em tudo. Tem um monte de gente. Do teatro tem do cinema o Tom Cruise, famoso. Mas tem pessoas prêmio Nobel até com dislexia. Ele é treinado em raciocínio para escrever coisas, e foi o que o meu amigo falou, ele falou, você lê essas coisas, escrever, é tudo automático, você não precisa pensar. Eu tenho que pensar, raciocinar o tempo todo. E eu conheço médicos brilhantes que têm dislexia. Então, a dislexia não é nenhum fim da linha. Você precisa treinar leitura. Eu falo assim, para ficar bom de futebol, o que você faz? Treino. Basquete? Treino. Para leitura? Treina. Tem que treinar muito, vai melhorando. E a linguagem do dia a dia praticamente fica imperceptível. Se o indivíduo não treinou, às vezes eles desenvolvem um verbal muito bom. Eu tenho um amigo disléxico, que é um psiquiatra super famoso, ele dá aula que é uma maravilha se ele não colocasse slide. Porque os slides dele eram uma piada, tudo escrito errado. E ele nem usava o slide, eu não sei por que ele punha slide. Por que ele usava então, né? Aí ele casou com uma psiquiatra que, no caso, seria típica. Ele seria atípica, é tudo difícil dizer quem que é totalmente típico, né? Mas aí a esposa dele começou a corrigir os slides, viraram uma maravilha. Mas ele, mesmo assim, ele continua dando aula com um verbal tão bom que as aulas dele são maravilhosas. Não, é uma sumidade, eu imagino. Sim. E, então, o disléxico, o que fazer? Treinar, soletrar, brincar de rima, etc. Ajuda já durante a vida. E depois, se você lê muito, por exemplo, se eu tivesse dislexia, que eu não tenho, a linguagem médica que a gente lê tanto, estuda tanto, para mim não me atrapalharia em nada. Mas se eu fosse falar de bioquímica ou química avançada, ia ser difícil eu ler. Ou então quem já foi numa igreja católica lê
ou a primeira leitura, a segunda leitura lá na frente, os termos são muito diferentes do dia a dia. E o cara se embanana todo, ele geralmente recusa a ir ler em público, em voz alta. O que eu São estava pistas. pensando aqui agora é que a escola realmente, neste caso da dislexia, vai ser bem importante para um diagnóstico. Fundamental, fundamental. E eu acho que esse olhar atento... E eu acho que essa intersecção educação e saúde precisa existir, assim. Eu acho que principalmente quando a gente está falando em transtornos do neurodesenvolvimento. A gente precisa conversar com a escola. A escola tá ali, a maior parte do tempo da criança é na escola, muitas vezes. Não, eu tô pensando, nem a gente precisa conversar com a escola, eu tô pensando em pais e mães que não têm o acesso à escola. Eu tô pensando na rede pública, eu tô pensando em pais e mães que trabalham alucinadamente, erradamente, e acabam não percebendo, não fazendo uma lição de casa com a criança, não estando junto ali, e pode passar batido, mas a professora tá vendo, e aí não, sim. Não, a gente espera que sim, mas eu acho que também tem toda uma discussão aí de como tá funcionando a educação hoje em dia, né? Assim, tem muita criança, uma demanda muito alta para pouca professora, uma condição de trabalho muito difícil. Assim, o quanto que de fato a professora consegue perceber as características daquela criança, Sim, claro, né? vai escapar. Vai escapar. Mas é uma ferramenta importante para a família. Com certeza, Vem fundamental. cá, a Gisele falou no uso da Ritalina, né? E no caso anterior aqui, a Rosana também citou esse mesmo medicamento. Então, eu queria agora que vocês pudessem explicar o que é essa tal da Ritalina, que eu conheço gente que não tem nem indicação para tomar, mas toma, né? E quais os benefícios e riscos associados a ela. O metilfenidato, que é a substância que foi citada agora, ele é uma medicação que existe desde 1955. Poxa, então não é nada tão... E ele é um estimulante. É meio comum quem tem dislexia ter TDAH também. Mais ou menos 25% tem TDAH. Eu orientei um mestrado que está no Google. Se colocar meu nome por dislexia e TDAH, aparece e você consegue acessar esse trabalho. Débora Alves foi minha aluna. Então, é relativamente comum quem tem dislexia ter TDAH. E provavelmente eles deram metilfenidato não pela dislexia, mas sim pelo TDAH. E não sei se ela... Não dá para dizer que ela tem mesmo o diagnóstico. Eles deram porque ela ia mal na escola, achando que melhoraria a atenção e por isso ela melhoraria. Então, o metilfenidato é uma medicação antiga, como eu falei. Ele é relativamente seguro para quem tem diagnóstico de TDAH. Ele pode aumentar um pouco a pressão arterial. Se você tiver um distúrbio cardiovascular, ele pode alterar. No uso desde criancinha pequena, ele pode atrapalhar um pouco o crescimento. Mas, por outro lado, ele pode virar a chave na vida de um indivíduo com TDAH. E não tem... Esse metilfenidato tem dois nomes comerciais. E tem também a lisdexanfetamina. E hoje tem um não estimulante no Brasil, que é a tomoxetina, que pode ser usado também no TDAH. Ou seja, se você tem o diagnóstico de TDAH e não tem nada cardiovascular, você deve usar sob supervisão de alguém. Mas tem que ter o diagnóstico. Não é para dar porque você vai fazer concurso ou você quer ter alta performance no trabalho. Sim, então é relativamente seguro para quem tem o diagnóstico de para TDAH. Quem não tem, por favor, consulte o seu médico. É mais ou menos isso. Bom, doutores, a gente está chegando ao final do nosso episódio. Para fechar, não poderia faltar o nosso quadro final, que é o Receita Retorno, né? Veio, volta. E essa receita e retorno, vocês deixam aqui as últimas palavras sobre esse nosso tema de coisas que vocês acham que é importante sublinhar sobre a neurodiversidade, sobre os possíveis diagnósticos, ou também alguma coisa que eu não perguntei, não foi dita e que é importante de falar. Eu acho que, assim, fundamental a gente falar sobre esse assunto, né? Então, acho que estar aqui conversando sobre isso já é, para mim, um grande começo do que a gente precisa fazer em relação à neurodiversidade. Eu pego muito no pé das pessoas em relação à necessidade de intervenção precoce. As pessoas ficam fixas na coisa do diagnóstico precoce e eu acho que não é isso que importa. O que importa é a intervenção precoce e o olhar individualizado para essas crianças. Explica a intervenção.
Intervenção seriam as terapias, tudo aquilo que a gente falou, por exemplo, da filha da Rosana, né? Então, Sim. assim, poder ajudar, quais são as características que estão trazendo prejuízo para aquela criança e trabalhar naquelas características. Por exemplo, se a criança tem um problema de fala, vamos lá procurar uma fono. Exatamente. Antes de determinar qual é o diagnóstico dela. Exatamente. Eu posso só, olhando para aquela criança, ver quais são as coisas que ela precisa de ajuda e focar naquilo. Pode ser que eu não consiga fechar um diagnóstico tão cedo, mas o que importa é eu estou ajudando ela com as dificuldades que ela tem, com aquilo que está trazendo prejuízo para ela no dia a dia, sabe? Uhum. Então é isso, porque as pessoas ficam fixas e indo atrás de diagnóstico, às vezes você precisa só ir atrás da intervenção precoce, né? E eu acho que entender a neurodiversidade e saber que isso muitas vezes traz sofrimento para a própria pessoa, para a família, né? E que essas famílias, esses indivíduos precisam de acolhimento e que muitas vezes ter o tratamento diminui muito o sofrimento a longo prazo, né? E se compreender, assim, saber quem você é, quais são as suas características e como é que você pode atingir seu potencial máximo dentro daquilo. Eu acho que, para mim, assim, o principal objetivo é que as crianças, os adultos que têm uma neurodivergência, entendam quem eles são, façam o que eles quiserem fazer da vida e sejam felizes, né? Eu acho que é basicamente isso. Com certeza. Doutor Erasmo? Concordo com a Mariana, tudo isso que ela falou é muito importante, você fazer uma intervenção precoce. Então, o que é fundamental é que aquela fase que a gente tem de negação no início do diagnóstico de um filho, que eu acho que é até mais intenso no TEA do que no TDAH, por exemplo, você tentar ultrapassar essa fase o mais rápido possível. E mesmo se você não conseguir ultrapassar, ceder. Geralmente do casal, um dos dois nega e às vezes posterga a intervenção que foi orientada, porque ela não é simples e ela é custosa. Então, aceitar o diagnóstico, arregaçar as mangas e olhar para frente. Nenhum desses diagnósticos é fim do mundo. Você tudo tem uma luz ali no fim do túnel para você ir caminhar. Quanto mais precoce, principalmente no TEA, você começar a agir, o resultado vai ser muito melhor. Muitas pessoas vão ser funcionais e ter uma vida boa, outros vão aliviar muito os sintomas. O importante é você ir em frente. Gente, essa conversa foi tão importante. Eu acho que se a gente passou minimamente a mensagem de que a gente não estava falando de doença, a gente estava falando de uma condição. E dentro dessa condição, esse diagnóstico, eu fico imaginando, eu tenho esse exercício da empatia, de se colocar no lugar do outro. Durante a minha carreira, em várias situações, você fala, nossa, mas é esse o nome então disso? Ai, que alívio, agora eu estou dentro de um grupo. Qualquer que seja ele, é o pertencimento. Então eu agradeço demais ao senhor, doutor Erasmo, por dividir comigo tanto conhecimento. Comigo não, né? Com tanta gente, tanto conhecimento. Muito obrigada. Obrigado, eu. E doutora Mariana, deixa eu te chamar de doutora Mônica, uma vez, tá? Uma vez só. Mais uma. Doutora Mariana, muito obrigada pelo conhecimento, pelo esclarecimento e pelo acolhimento a tantas pessoas que estão vendo a gente agora e que podem ter as suas dúvidas sobre esse nosso assunto de hoje. Muito obrigada. Obrigada a você por dar esse espaço de troca e de conversa. Muito obrigada a você também. A gente volta na semana que vem com mais histórias e informações sobre a medicina do estilo de vida. Até lá. Tchau.